João desceu do comboio na estação de Santa Apolónia, em Lisboa, com o coração batendo como um tambor de guerra. 5 anos haviam passado desde que fugira daquela cidade, deixando para trás uma família que não o compreendia, e agora, com uma mala gasta na mão, dirigiu-se à casa da infância no Bairro Alto. Inseriu a chave na fechadura antiga, mas ela não girou, um som metálico se ecoou, e a porta permaneceu fechada, como se a casa o repelisse como um intruso. O choque atingiu-o como um soco no estômago. Do interior, ouvia-se murmúrios, a voz grave do pai, o tom suave da mãe, talvez o irmão Pedro. Bateu com força, chamando por eles, mas o silêncio respondeu. O sol vespertino iluminava a rua inclinada, cheia de turistas distraídos, mas para João, o mundo havia parado. Ele, que voltara em busca de paz e reconciliação após ouvir sobre a doença da mãe, encontrava-se agora excluído, como um fantasma do passado. Sentou-se no degrau de pedra, as mãos tremendo enquanto pegava no telemóvel. Ligou para a mãe, mas a chamada foi para o voicemail. Mãe, sou eu. Estou aqui fora. Abre, por favor. Nada. A vizinha, Dona Conceição, espreitou pela janela, os olhos curiosos e piedosos. João. Meu Deus, rapaz, quanto tempo. O que se passa? Ele ergueu a cabeça, forçando um sorriso. Nada, Dona Conceição. Deve ser um mal-entendido. Mas no fundo, sabia que não era. 5 anos antes, saíra dali após uma confissão dolorosa. Sou gay, dissera aos pais numa noite chuvosa. O pai, Manuel, um homem de fé católica inabalável e dono de uma pequena loja de vinhos, explodira em raiva. Preferia-te morta assim. A mãe, Isabel, chorara, implorando que ele se curasse, que procurasse um padre. Pedro, o irmão mais velho, ficara calado, os olhos baixos, quebrando o laço fraterno que os unia desde a infância. João fugira para o Porto, onde reconstruíra a vida peça por peça. Trabalhara numa livraria antiga, fizera amigos que o aceitavam sem julgamentos, e até encontrara amor em Miguel, um pintor livre e apaixonado que o ajudara a curar as feridas da rejeição. Mas o passado nunca o abandonara completamente. Cartas enviadas sem resposta, festas ignoradas. Uma chamada recente de uma prima distante, Sofia, mudara tudo, a tua mãe está doente, João. Coração fraco. Volta. Ele acreditara que o tempo amoleceria os corações, que o amor familiar superaria os preconceitos. Enganara-se amargamente. Enquanto esperava, as memórias inundavam-no como ondas do Tejo. Recordava as noites de adolescência, escondido no quarto, lutando contra sentimentos que a sociedade portuguesa, ainda presa a tradições católicas, rotulava como pecaminosos. Na escola jesuíta, os professores pregavam contra a degradação moral, e os colegas zombavam de quem parecesse diferente. João aprendera a mascarar, a fingir namoros com raparigas para se encaixar, mas a mentira corroía a sua alma dia após dia. Finalmente, a porta entreabriu-se uma fresta. Era Pedro, com o rosto tenso e os olhos vigilantes. O que fazes aqui, João? Vai-te embora antes que te vejam. Pedro, ouvi sobre a mãe. Deixa-me entrar. Sou família. Pedro hesitou, olhando para trás. Ela está melhor. Foi só um susto. Mas o pai. Ele disse que se voltares, é o fim. A tua vida no Porto saiu nos mexericos locais. Alguém contou tudo. João sentiu um frio na espinha. No Porto, vivera abertamente, participando em paradas do orgulho e eventos da comunidade LGBT. Nunca imaginara que isso chegasse aos ouvidos conservadores de Lisboa. Quem contou? Foste tu. Pedro negou com a cabeça, mas os olhos evitavam os dele, não importa. Vai. Mas João insistiu, a voz baixa mas firme. Não vou sem ver a mãe. Pedro suspirou, abrindo a porta o suficiente para ele passar. Entra depressa. Mas se correr mal, a culpa é tua. João entrou na casa familiar, o cheiro a madeira velha e cozinhados tradicionais invadindo-o. A sala estava igual, sofás gastos, fotos antigas na parede onde ele ainda sorria como criança inocente. Isabel, a mãe, estava sentada no sofá, os olhos inchados. João. Por que voltaste agora?
Mãe, amo-vos. Quero ajudar. Manuel surgiu da cozinha, o rosto corado de fúria. Ajudar? Tu destruíste-nos. Sai daqui, desviado. A discussão irrompeu como uma tempestade. Acusações voaram. Manuel culpava João pela vergonha na paróquia, pela perda de clientes devotos. Isabel pedia calma, mas os olhos traíam conflito entre amor maternal e obediência conjugal. Pedro tentava mediar, mas inclinava-se para o pai. João defendeu-se, voz tremendo de emoção. Não escolhi ser assim, pai. É quem sou. No Porto, encontrei paz. Paz. Com pecados. A Igreja condena. A Igreja não sente o que eu sinto. A noite arrastou-se em argumentos exaustivos. João partilhou a sua jornada de aceitação, mas as palavras batiam em muralhas de preconceito. Exausto, aceitou dormir no sofá. O sono veio intermitente, povoado de sonhos com Miguel avisando, não voltes. Eles não mudam. Pela manhã, a tensão continuou. Vizinhos sussurravam na rua, e Manuel recebeu uma chamada do padre da paróquia, sugerindo intervenção espiritual. João confrontou Pedro sozinho. Foste tu quem espalhou os rumores do Porto. Pedro hesitou. Foi para o teu bem. Para te fazeres homem de verdade. A traição cortou fundo. João sentiu o chão fugir. Mas decidiu ficar, pela mãe, custasse o que custasse. Cada dia prometia mais dor, mais confrontos, mais escolhas impossíveis. Os dias seguintes transformaram a casa num campo minado de emoções reprimidas. João acordava cedo, preparando chá para Isabel, que aceitava com gratidão murcha, os olhos evitando os dele. Ela melhorara do episódio cardíaco, mas a presença dele parecia agravar a sua fragilidade emocional. Filho, talvez devesses ir. Isto está a consumir-nos. Não posso, mãe. Quero provar que sou o mesmo, que mereço o vosso amor. Mas ele mudara. Os anos no Porto forjaram-no mais resiliente, mais vocal sobre direitos. Trabalhava agora na loja de Manuel, ajudando com entregas, enfrentando olhares curiosos de clientes. Manuel evitava-o, saindo cedo para o mercado da Ribeira e regressando tarde, cheirando a vinho tinto. Uma noite, confrontou João na cozinha escura. Pensas que podes voltar e fingir normalidade? Os teus amigos envergonham a família toda. A paróquia murmura. João respirou fundo, controlando a raiva. A vergonha é vossa invenção, pai. Vivo honestamente, sem máscaras. Manuel riu amargamente. Honestamente? Com homens. Isso vai contra a natureza, contra Deus. Cresci numa Portugal onde família significa homem, mulher, filhos. A conversa aqueceu para discussão. João citou leis modernas, casamentos igualitários aprovados em 2010, mas Manuel agarrou a Bíblia da prateleira. Aqui está a verdade eterna. Escrita por homens de outros tempos, pai. O mundo evolui. Blasfémia. Manuela tirou um prato ao chão, estilhaços voando. Isabela correu, chorando. Pedro, observando da porta, puxou João Azide. Vês o que provocas? A mãe sofre por tua causa. Provoco. Defendo-me. Pedro sussurrou, vai embora. Não há lugar para ti aqui. Mas João ficou, determinado. Saiu para uma caminhada pelas colinas de Lisboa, o castelo de São Jorge ao longe. Ligou a Miguel, a voz do ex-amante um bálsamo. João, volta para o Porto. Aqui tens uma vida real. Mas a família. Família que te tranca fora não merece o teu sacrifício. João hesitou, lembrando noites passionais com Miguel, mas também o medo de compromisso que os separara. Preciso tentar. No dia seguinte, surpresa, o padre António visitou a casa. Sentado na sala, olhou João com pena clerical. Meu filho, a Igreja oferece caminhos de redenção. Há grupos para quem luta contra essas inclinações. João conteve o riso. Inclinações. Amor não é luta, padre. O padre insistiu em terapias de conversão, casamentos arranjados para estabilizar. Manuela aprovava,
Pedro assentia em silêncio. Isabel chorava quieta. João explodiu: não preciso de redenção. Vocês precisam de compaixão. O padre saiu ofendido, e Manuel baniu João da mesa de jantar. Sozinho no quarto de hóspedes, João questionava a sua decisão. Valerá o sofrimento? Mas uma chamada de Sofia mudou o panorama. João, cuidado. O Pedro anda a espalhar mais histórias para te afastar. Ele quer a loja toda para si, a herança. Traição confirmada. João confrontou Pedro na garagem. É verdade. Usas a minha orientação para me eliminar da família. Pedro corou, negando veementemente. Loucura. Só quero paz. Mas os olhos mentiam. A briga quase virou física, punhos cerrados. Manuel separou-os, culpando João. Trouxeste este caos. João saiu furioso, pernoitando num banco do mirador da Senhora do Monte. Pela manhã, regressou, resolvido a expor tudo. Encontrou Isabel sozinha. Mãe, o Pedro mente. Ele inveja-me. Ela suspirou. Filhos, parem de se destruir. Ao almoço, Manuel anunciou: ou mudas de vida, João, ou sais para sempre. João escolheu ficar, mas planeava contra-ataques. Nos dias seguintes, ajudou na loja, ignorando sussurros. Um cliente antigo, Sr. Oliveira, aproximou-se. João, ouvi rumores. É verdade. Sim, sou gay. Problema. Oliveira sorriu. Meu sobrinho também. Vive feliz em Faro. Coragem, rapaz. Um raio de esperança. João ganhou força. Mas Pedro sabotou, espalhou e-mails anónimos a clientes, alegando moral duvidosa na família. Vendas caíram. Manuel furioso: vês o preço da tua teimosia. João debateu-se internamente: partir salvaria o negócio, mas trairia a si mesmo. Escolheu lutar, mas o custo emocional escalava, com noites insones e dúvidas crescentes sobre a lealdade familiar. A tensão familiar escalou para um abismo de desconfiança. João, agora integral na loja, enfrentava boicotes subtis. Clientes devotos viravam as costas ao vê-lo atrás do balcão. Manuel, o teu filho mudou tanto, comentavam com tom desaprovador. Manuel respondia com grunhidos, mas à noite descarregava: estás a afundar o negócio que construí com as minhas mãos. João mordia a língua, focando em Isabel, que ganhava cor nas bochechas mas perdia brilho nos olhos. Filho, talvez uma terapia ajude. Ou um casamento com uma boa rapariga. Mãe, isso seria viver uma mentira. Queres-me infeliz para sempre. Ela baixava a cabeça. Quero-te aceito, mas em Portugal, com a igreja e os vizinhos, é duro. João pesquisava no telemóvel durante pausas, progressos nos direitos LGBT, desde a despenalização em 1982 até adoções em 2016, mas nas ruas conservadoras de Lisboa, mentalidades arrastavam-se. Ele vira mudança no Porto, mas aqui sentia-se num museu de preconceitos. Uma tarde, Pedro aproximou-se na loja, fingindo ajudar com caixas. João, sejamos práticos. Se saíres, dou-te parte da minha poupança para recomeçares. Suborno para me calar. Não. Para a harmonia. João recusou firmemente. Quero aceitação, não esmola. Pedro insistiu: pensa na mãe. O stress dela é culpa tua. Culpa cravada como uma faca. João questionava escolhas noturnas. Ligou a Miguel: talvez tenhas razão. Estou a desmoronar aqui. Miguel, vem. Podemos ser felizes sem eles. Tentação forte. João amara Miguel profundamente, mas o medo de raízes o separara. Agora, via-o como âncora. Mas crise maior, Isabel desmaiou na cozinha. Hospitalizada em São José, diagnósticos apontavam stress acumulado. Manuel culpou João no corredor: a tua teimosia causa isto. No quarto, Isabel sussurrou: não é ele, Manuel. É o ódio entre vós. João reuniu a família. Basta de guerras. Aceitemo-nos ou perdemo-nos.
Pedro rebateu: aceitar o quê? O teu desvio moral. Desvio? Amor é moral. Manuel interveio: chega. João, muda ou vai? João negou. Então Pedro confessou: fui eu quem espalhou sobre o Porto. Para te forçar a refletir. Traição aberta. João sentiu fúria. Por quê? Inveja da herança. Pedro admitiu parcialmente: sim, e vergonha. Não quero um irmão que manche o nome. Isabel chorou: parem, sois irmãos. João saiu do hospital, chuva lavando lágrimas. Sofia ligou: há mais, João. Pedro luta com o mesmo. Ele reprime-se. Choque absoluto. João confrontou Pedro em casa. És gay e hipócrita. Pedro negou raivoso: calúnia. Sofia mente por inveja. Mas olhos vacilavam. Pressionado, Pedro quebrou: tive dúvidas. Mas casei, tenho filhos. Combate. Tu devias fazer o mesmo. Revelação devastadora. Pedro projetava ódio em João para negar-se. Por isso me traíste. Mede de ti mesmo. Pedro soluçou: sim. Desculpa. Viragem. João perdoou tentativamente: ajuda-nos mutuamente. Mas Manuel ouviu, explodindo: 2 filhos perdidos. Deus me proteja. Isabel defendeu: ama-os, Manuel. Família rachada. Manuel saiu, dormindo na loja. João e Pedro conversaram madrugada adentro. Pedro: casei por pressão. Amo Ana, mas a vazio. João: não negues. Vive. Pedro: e os filhos? A sociedade. Dilema ético profundo. João via o irmão como aviso, custo da repressão. Dias depois, Manuel regressou, exigindo cura para ambos. Chamou Padre Antônio. Sessão intensa, pregação versus lógica de João, citando teólogos liberais. Padre irritado: heréticos. Manuel vacilou, vendo dor real. Mas pressão social, amigos parroquianos, vizinhos. João descobriu manifestação LGBT no Chiado. Convenceu Pedro a ir anónimo. Multidão colorida, histórias de aceitação. Pedro chorou: podia ser a minha vida. João: pode. Mas dói no início. De volta, Pedro confessou a Ana. Choque, mas apoio: amo-te inteiro. Positivo. Não. Manuel descobriu, deserdando Pedro. Fora os 2 pecadores. Caos total. Isabel estressada novamente. João culpava-se: acelerar mudanças. Decisão: João ofereceu partir sozinho. Fica, Pedro. Salva-te. Pedro recusou: juntos ou nada. Aliança contra o pai. Custo: laços partidos, julgamentos sociais incessantes. A rachadura familiar tornou-se um precipício, com Manuel isolado na loja, recusando diálogo. Isabel mediava incansavelmente: Manuel, perdoa. São os nossos filhos de sangue. Ele endurecia: filhos que destroem o legado. João e Pedro, unidos pela confissão, planeavam passos cautelosos. Pedro, ainda casado, rasgava-se entre identidade e dever. Como explica aos miúdos? São inocentes. João aconselhava, com verdade gentil. Liberdade vale o esforço. Sociedade interferia, rumores varriam o bairro como vento do Atlântico. Os filhos do Manuel são ambos anormais. Clientes evaporavam, loja à beira da falência. Manuel acusava: vede o preço da vossa autenticidade. João buscava empregos alternativos em cafés literários do Chiado, mas o sobrenome pesava como âncora. Rejeições polidas, com a controvérsia familiar, é complicado. Isolamento apertava. Miguel ligou: João, preciso de ti aqui no Porto. Não. Miguel veio a Lisboa, ficando num hotel modesto. Reencontro carregado: sofres demais por eles.
Vamos fugir juntos. João hesitava, abandonar agora seria covardia. Miguel, escolhe a tua felicidade. Conflito interno, amor romântico versus laços sanguíneos. Pedro enfrentava Ana diariamente. Ela apoiava, mas exigia discrição. Pelos pequenos, por favor. Pedro concordava, mas o vazio crescia. Numa noite, confessou a João, tentei ser hetero, mas é asfixiante. João, eu sei o peso. Negar mata a alma. Oportunidade surgiu, seminário sobre famílias LGBT no Centro Cultural de Belém. João levou Isabel. Histórias tocantes, pais que evoluíam, filhos que perdoavam. Isabel chorou, talvez eu tenha sido cega. Regressando, confrontou Manuel, ouve. Amo os rapazes. Se os rejeitas, rejeitas-me. Ultimato corajoso. Manuel vacilou, orgulho tremendo. Não cedo a vícios. Pedro, encorajado, saiu do armário para amigos íntimos. Reações variadas, apoio de alguns, corte de outros. Traição inesperada, Padre António pregou contra a família na missa dominical. Exemplo de moral decadente em tempos modernos. Paróquia dividida. Fiéis progressistas defenderam, Deus é amor universal. Mas Manuel perdeu últimos clientes fiéis. Crise, venda da loja inevitável. João propôs, pai, deixa-me revitalizar. Eventos inclusivos, vinhos para todos. Manuel recusou inicialmente, com ideias radicais. Não. Necessidade forçou aceitação relutante. João trouxe Miguel como consultor. Miguel sugeriu tastings com temática diversidade. Sucesso surpreendente, clientela jovem, comunidade LGBT. Manuel observava atônito. Isto atrai gente. João, sim. O mundo é maior que a paróquia. Pedro contribuía, ganhando autoconfiança. Mas Ana pressionou, assume publicamente ou terminamos. Pedro escolheu assumir. Anúncio familiar tenso, choque, mas Isabel apoiou. Manuel explodiu, basta de escândalos. Fora da minha casa. Expulsão coletiva. João, Pedro, Ana e crianças na rua. Isabel ficou, prometendo, convenco. Refúgio, apartamento alugado por Miguel. João e Miguel reataram, mas tensão, isto é veneno, João. Pedro debateu divórcio, amo Ana, mas preciso de liberdade. Escolhas lacerantes. João refletia, destruímos para reconstruir. Miguel, libertaste-os. Danos, depressão de Isabel, solidão de Manuel. Reviravolta, Manuel sofreu infarto leve. Hospitalizado, chamou filhos. Perdoou. Se endireitarem. João, aceitas-nos como somos. Manuel chorou, tento. Venham. Reconciliação incipiente. Visitas diárias, diálogos honestos. Manuel admitiu, cresci num Portugal antigo. Medo dominava. João, muda conosco. Pedro, somos mais fortes juntos. Custo persistente, relações tensas, mas sementes de crescimento plantadas. A reconciliação com Manuel avançava como um rio cauteloso, descongelando devagar. Nas visitas hospitalares, conversas tornavam-se confessionais profundas. Rapazes, errei feio. O preconceito cegou-me. João, nós também forçamos. Culpa partilhada. Pedro, mas era inevitável para a verdade emergir. Manuel recebeu alta, regressando à casa agora vazia de mercadorias mas cheia de potencial. Família reunida, mas com fragilidades evidentes. Jantares viravam debates, fé tradicional versus identidades modernas. João e Miguel alugaram um apartamento no Príncipe Real, bairro progressista. Miguel pintava séries inspiradas na Odisseia familiar, vendendo em galerias. A arte transformadora em beleza. João trabalhava num centro de apoio LGBT em Lisboa, guiando jovens rejeitados. Via reflexos da sua história, lutem, mas protejam o coração. Pedro e Ana separaram-se amigavelmente, partilhando custódia.
Pedro explorava a identidade, namorando Luís, um professor calmo. Liberdade finalmente respira. Mas custo, crianças confusas com dois papás. Pedro questionava, fui egoísta ao priorizar-me. João, não. Autenticidade beneficia todos a longo prazo. Sociedade reagia mista, artigo local anonimizado gerou buzz. Debates online, famílias evoluem ou desintegram. Manuel lia, refletindo. Um dia, confrontou Padre António, o amor dos meus filhos não é pecado. Deus julga corações. Padre pasmado, pense bem, Manuel. Manuel afastou-se da paróquia rígida, buscando espiritualidade pessoal em leituras inclusivas. Família expandia, jantares inclusivos com Miguel e Luís. Recaídas ocorriam, Manuel discutia com João sobre valores eternos. Portugal é terra de Maria. João, Portugal é terra de todos. Leis protegem-nos. Debates aquecidos, mas construtivos. Crise final. Tio conservador visitou, vomitando julgamentos, vergonha ancestral. Desonrais os mortos. Manuel defendeu feroz, são meus. Aceito-os inteiros. Tio partiu, cortando laços. Dano colateral, Isabel ansiosa. João sugeriu terapia familiar. Sessões reveladoras, ressentimentos desenterrados, medos expostos. Terapeuta, aceitação é processo, não evento. Progresso palpável, Manuel acompanhou João a um fórum LGBT. Desconfortável inicialmente, saiu transformado. Há tanta alegria aqui. Errei em julgar. Pedro encontrou equilíbrio, coparentalidade harmoniosa, amor com Luís florescendo. João e Miguel planeavam casamento civil. Convites enviados, família aceitou. Cerimónia intimista em Sintra, sob carvalhos antigos. Manuel levou João ao altar, olhos úmidos. Orgulho imenso, filho. Culminação emocional. Pós-festa, reflexões, preço alto, saúde abalada, laços perdidos, mas ganho inestimável. Manuel Toast, à resiliência familiar. Mas dúvidas sussurravam, escolhas morais justificadas. Danos irreparáveis superados. Vida prosseguia, João advocava em eventos nacionais, Pedro educava nos filhos tolerância, Manuel voluntariava em abrigos para marginalizados, aprendendo empatia diária. Mídia nacional cobriu similaridades, ampliando o debate societal. Ameaças online chegavam, mas uniam mais a família. João no diário, sofremos, mas emergimos autênticos. Valeu cada lágrima. A paz pós-tempestade trouxe equilíbrio delicado, com cicatrizes lembrando batalhas travadas. João e Miguel viajavam por Portugal, de Algarve a Douro, celebrando liberdade duramente conquistada. Mas ecos do passado surgiam, sonhos com portas trancadas, vozes acusadoras. Pedro e Luís construíam um lar estável, integrando as crianças. Papá ama Luís como ama a mamã outrora. Explicações gentis, mas escola trazia desafios, colegas zombavam, forçando Pedro a intervir. Tolerância ensina-se cedo. Manuel e Isabel redescobriam companheirismo em passeios por Belém, provando pastéis. Manuel devorava livros sobre teologia queer, questionando dogmas. Deus ama a diversidade. Reuniões mensais familiares viravam rituais de cura, histórias partilhadas, risos misturados a lágrimas. Sociedade evoluía, eleições debatiam extensões de direitos LGBT, com Manuel votando progressista. Mudança começa em casa. João refletia solitário no Tejo, pagámos com saúde, finanças, relações. Mas ganhámos integridade, laços mais fortes. Aniversário de Manuel reuniu todos. Toast coletivo, a família renascida das cinzas. Emoções transbordaram. Manuel, erros meus causaram dor. Perdoem este velho teimoso. João, perdoado. Aceitas-nos sem reservas. Manuel, inteiramente. Amo-vos incondicionalmente. Ciclo fechado. Vida continua desafiadora. João expandiu trabalho no centro, ajudando dezenas. Cada história salva valida a nossa luta. Miguel expôs internacionalmente, famílias fraturadas,
quadros vendidos, mensagens de esperança. Pedro advocava em escolas, combatendo bullying. Minha jornada ensina empatia. Manuel mentorava idosos conservadores, compartilhando transformação. Preconceito rouba alegrias. Isabel unia, cozinhando refeições que reconfortavam almas. Mas reflexões profundas persistiam, forçar mudanças foi ético. Sofrimento infligido justificável. Debates internos, autenticidade custa, mas repressão custa mais. Futuro planeado, viagens em grupo, netos aceitando tios diversos. Impacto societal, história inspirou outros, gerando ondas de aceitação em comunidades portuguesas. João concluía, escolhas definem-nos. Nossas foram dolorosas, mas corretas. O perdão à família é sinal de força ou de fraqueza.